Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre os conjuntos numéricos. Hoje nós vamos ver que existem números além dos racionais, certo? Por exemplo, que número que elevado ao quadrado dá igual a 4? Número racional, tá certo? Então a gente teria duas opções, né? Poderia ser 2 ou poderia ser menos 2. A raiz quadrada de um número positivo, a gente define como sendo o número positivo que elevado ao quadrado dá igual a ele. Tá? Então, a raiz quadrada de x é o número, é o número positivo, certo? Não é o número maior ou igual a zero, que elevado ao quadrado dá igual a x. Então, o que eu quero demonstrar aqui nesse vídeo aqui para vocês é que raiz quadrada de 2, certo? Não é um número racional, certo? Não é um número racional. O que mostra que existem números além dos números racionais, tá? Números que não são racionais, como raiz de 2, a gente vai chamar de números irracionais, certo? Como que é a demonstração de que raiz de 2 não é racional? Então, como que é a demonstração de que existem números que não são racionais? Esse vídeo aqui é um pouquinho mais avançado do que os outros, tá? Fica como uma espécie é, de aprofundamento. Então, se raiz de 2 fosse racional, qual a definição dos números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de alguma fração, né? Então, se fosse racional, tá? Então, se raiz de 2 fosse racional, então a gente se poderia escrever, né? Teríamos raiz de 2 igual a sobre b, não é isso? Alguma fração em que o numerador e o denominador são números inteiros, certo? Com a e b números inteiros. O b é diferente de zero, né? Como a gente já tinha observado. E se essa fração aí ela não fosse irredutível, se houvesse algum fator que eu pudesse simplificar ao mesmo tempo no numerador e no denominador, eu simplificava. Tá? Então, vou supor que a fração é irredutível, tá certo? Vou fazer essa hipótese, vou supor que, se der para simplificar, eu já simplifiquei. Então, eu vou supor que é irredutível. Quer dizer o quê? Que não existe nenhum número inteiro, além, obviamente, de um e de menos um, que dividem A e B ao mesmo tempo, certo? A gente diz que A e B são relativamente primos, quando o maior divisor comum entre os dois é um, tá? Então, o MDC entre A e B é um. É o maior divisor comum entre os dois. O maior número que divide A e B ao mesmo tempo é um. E o outro que divide A e B ao mesmo tempo é menos um. Não tem mais nenhum outro, certo? Bem, se isso é verdade, eu posso passar esse b para cá multiplicando, certo? Ou eu posso elevar primeiro dos dois lados a 2. E aí como é que fica, né? A gente vai ter raiz de 2 ao quadrado. Por definição, o quadrado de raiz de 2 é 2. Então eu fico com 2 do lado esquerdo. Do lado direito eu fico com a sobre b ao quadrado. Então fica a sobre b vezes a sobre b. Como que a gente faz isso pela definição da multiplicação entre duas frações? A vezes A sobre B vezes B. Então, eu fico com essa expressão aqui, né? A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma igualdade entre duas frações, né? Entre duas frações legítimas, porque 2 e um são números racionais, são números inteiros. A ao quadrado e B ao quadrado também. Então, eu sei que duas frações são iguais quando a gente pode escrever isso aqui, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, quando a ao quadrado for igual a 2 vezes b ao quadrado. Opa, a ao quadrado é o dobro de alguém. Quer dizer que a ao quadrado é par, certo? Então, daqui eu tiro que a ao quadrado é par. Eu quero concluir daqui que a é também par. Por quê? Que se o quadrado é par, o número também é par. Então, observa o seguinte, ó. Qualquer número ou é par ou é ímpar. Se ele for par, ele é o quadrado de alguém. Então, ele é duas vezes algum k. Então, se ele for par, tá certo? Se ele for ímpar, aí ele vai ser um número par mais um, certo? Todo número ímpar é um a mais do que um número par. Se eu elevo isso aqui a 2, então eu vou ter que x ao quadrado vai ser 2k vezes 2k, fica 4k ao quadrado. Isso aqui é par, né? Fica 2 vezes 2k
ao quadrado é o dobro de alguém, então isso aqui é par. O quadrado de um par é par. E o quadrado de um ímpar, como é que fica? Então, se eu faço aqui o quadrado desse, eu vou ter ó, 2k mais 1 ao quadrado. E como é que fica? Isso é um produto notável. A gente vai falar sobre isso melhor depois. Mas quando a gente faz 2k mais 1 vezes 2k mais 1, a gente multiplica como? Propriedade distributiva da multiplicação. A gente faz esse vezes esse. Então dá 4k ao quadrado, mais esse vezes esse, então mais 2 vezes k, mais esse vezes esse, mais 2k, mais esse vezes esse, mais 1. Então deu 4k ao quadrado, mais 4k, mais 1. Dá para colocar aqui assim, ó, 2 que multiplica 2k ao quadrado, mais 2k, mais 1. Essa parte aqui é par, então eu tenho um número par mais 1, quer dizer que isso aqui é ímpar. Tá? Então eu vou ter 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k mais 1, isso aqui é ímpar. Tá? Então, o quadrado de um ímpar é ímpar, o quadrado de um par é par. Então, se o quadrado está dando par, a única forma é que o número já fosse par desde o começo. Então, A é par. Se A é par, então eu posso escrever A igual a duas vezes alguém, duas vezes N. Vamos substituir isso, então, nessa expressão aqui. Ó. O que é que eu vou ter, então? 2N ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Portanto, do lado esquerdo, o que é que eu tenho? Do 4N ao quadrado igual a 2B ao quadrado. Posso simplificar aqui e vai ficar como? B ao quadrado, que é o que eu tinha do lado direito, igual a 2N ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado é par. Seguindo pelo mesmo raciocínio de antes, se o quadrado de B é par, então B é par. B é par. Então B também é múltiplo de 2. O A é múltiplo de 2 e o B também é múltiplo de 2. Ou seja, nessa minha fração aqui, o numerador era múltiplo de 2 e o denominador também era múltiplo de 2. Então eu ainda podia simplificar, mesmo tendo admitido desde o começo que a minha fração já era irredutível. Essa é uma contradição, certo? Contradição. Então isso demonstra o que a gente queria. Por quê? Bem, na matemática a gente segue alguns princípios de lógica. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa, não tem outra opção. Então eu queria mostrar que raiz de 2 não era um número racional. Bem, se isso não for verdade, ele tem que ser um número racional. Então aqui eu terminei ainda escrevendo errado, né? Se raiz de 2 pertence aos racionais, era isso que eu queria ter escrito aqui, tá? Se raiz de 2 for racional, então a gente tem toda essa linha argumentativa que resulta em uma contradição. Então não pode ter contradição, é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdadeira e ser falsa ao mesmo tempo. A fração que eu tinha aqui não pode ao mesmo tempo ser irredutível e não ser, porque o numerador e o denominador são pares, né? Então a fração não era irredutível. Ela era e não era ao mesmo tempo, isso é uma contradição. Pelo princípio da não contradição, essa possibilidade aqui está excluída, ela não pode acontecer. Então, se não é possível que raiz de 2 seja racional, a única opção é que ele não seja. Certo? Então, peço desculpas aí por ter escrito aqui errado no início, tá certo? Então, raiz de 2 não é racional. Dessa forma, existem números que não são racionais. Então, qualquer número, tá certo? Que tenha alguma representação decimal e que não seja um número racional, é chamado de número irracional, certo? Se você fizer aproximações para a raiz de 2, você vai ver que dá aproximadamente 1,41. Mas não dá exatamente isso, não. Você continua com infinitas casas decimais e nunca chega a obter nenhum padrão. Tá? Então, qualquer número que tenha representação decimal é chamado de número real. Então, número real, números reais, são denotados pelo símbolo R. Eles são formados pelos números racionais e pelos números irracionais. Números irracionais eu vou representar simplesmente como R, certo? Retirando os números racionais. Então aqui eu tenho os racionais e aqui eu tenho os irracionais.
Na maioria dos nossos exemplos, o conjunto dos números reais vai ser o nosso conjunto universo, certo? Na maioria, tá bom? Então, esse vídeo aqui serve para mostrar que existem números além dos racionais, números que não podem ser escritos como uma fração, como é o exemplo da raiz quadrada de 2. Tá, pessoal? Então, beleza, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.